Existe uma teoria, comprovada em laboratório, que afirma algo perturbador. O cérebro humano não foi construído para lidar com dinheiro. Ele foi moldado por milhões de anos de sobrevivência, não por planilhas, juros compostos ou investimentos de longo prazo. Dois cientistas dedicaram décadas a provar isso com experimentos reais, e a descoberta deles rendeu um prêmio Nobel. Você vai conhecer os documentos, os nomes e as histórias que explicam por que você continua repetindo os mesmos erros financeiros. Até os anos 1970, a economia mundial se apoiava numa ideia simples: o ser humano é racional. Os livros ensinavam que cada pessoa calcula riscos e benefícios com precisão de máquina antes de decidir onde investir ou gastar. Essa crença, batizada de homem econômico, dominava universidades, bancos centrais e mercados financeiros havia gerações. Foi contra esse consenso que um psicólogo israelense decidiu apontar as câmeras e provar, com dados, que a mente humana funciona de um jeito bem diferente. Esse psicólogo se chamava Daniel Kahneman, nascido em Tel Aviv em 1934, mas criado na França ocupada pelos nazistas, escondido com a família para escapar da perseguição. Ainda criança, aprendeu a observar o comportamento humano sob extrema pressão. Depois da guerra, mudou-se para Israel, formou-se em psicologia e serviu no exército avaliando recrutas. Já desconfiado dos métodos tradicionais de julgamento, essa desconfiança o levou, anos depois, a estudar como as pessoas realmente tomam decisões. No fim da década de 1960, Kahneman conheceu Amos Tversky na Universidade Hebraica de Jerusalém e os dois formaram uma das parcerias científicas mais produtivas da história. Eles passavam horas trancados numa sala, debatendo como as pessoas erram ao julgar probabilidades e riscos. Juntos, criaram experimentos simples, perguntas e apostas hipotéticas, que revelavam padrões consistentes de erro no raciocínio humano. Esses experimentos, aplicados a estudantes e depois a profissionais, formariam a base de tudo o que viria a seguir. Em 1974, Kahneman e Tversky publicaram na revista científica Ciência o artigo Jugement under uncertainty, Heuristics and Biases. O texto listava atalhos mentais, os chamados heurísticos, que o cérebro usa para decidir rápido e que, sob certas condições, levam a erros previsíveis. Entre eles estava o viés da disponibilidade, quando julgamos algo mais provável só porque é fácil de lembrar. Esse artigo se tornou uma referência obrigatória e mudou para sempre a forma como cientistas entendem a mente humana. 5 anos depois, em 1979, a dupla publicou na revista Econometrica o artigo Prospect Theory, An Analysis of Decision under Risk. O trabalho propunha um modelo alternativo à teoria econômica clássica, mostrando que as pessoas não avaliam ganhos e perdas da mesma forma. Segundo os autores, perder dinheiro dói psicologicamente muito mais do que ganhar a mesma quantia gera satisfação. Esse artigo se tornaria um dos mais citados da história da economia e daria origem à economia comportamental. O conceito central da teoria do prospecto ganhou um nome: aversão à perda. Na prática, isso significa que perder R$100 parece pior do que ganhar R$100 parece bom, mesmo sendo o mesmo valor. É por isso que muitos investidores seguram ações que estão caindo, esperando recuperar o prejuízo, em vez de vender e reorganizar a carteira. O cérebro não pesa o dinheiro de forma lógica, ele reage como se cada perda fosse uma ameaça à sobrevivência. Em 1996, Amos Tversky morreu de câncer, aos 59 anos, antes de ver o reconhecimento máximo do trabalho que os dois construíram juntos. 6 anos depois, em 2002, Daniel Kahneman recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, tornando-se o primeiro psicólogo da história a vencer essa categoria. Na cerimônia, Kahneman fez questão de lembrar o nome do parceiro que não pôde compartilhar o prêmio. O reconhecimento provava que a mente humana não segue as regras da economia clássica. Enquanto Kahneman e Tversky revolucionavam a psicologia, o economista americano Richard Thaler seguia um caminho parecido, mas de dentro da própria economia. Na década de 1970, ele começou a colecionar exemplos de comportamentos que contradiziam a teoria econômica tradicional, uma lista que apelidou de suas anomalias. Ao conhecer os trabalhos de Kahneman e Tversky, Thaler percebeu que a psicologia oferecia as ferramentas que faltavam para explicar esses desvios. Os três, juntos, dariam origem à economia comportamental aplicada. Thaler documentou fenômenos que a economia clássica não conseguia explicar. Um deles é a contabilidade mental. As pessoas tratam o dinheiro de forma diferente dependendo de sua origem, gastando com mais facilidade um bônus inesperado do que o salário do mês.
Outro é o efeito posse, quando alguém passa a valorizar mais um objeto simplesmente por já possuí-lo, dificultando negociações e vendas racionais. Esses estudos mostravam como as ideias de Kahneman e Tversky se aplicavam às finanças do dia a dia. Em 2008, Thaler publicou, ao lado do jurista Kassim Stein, o livro Nudge, Improving Decisions About Out, Without and Happiness. A obra defendia que pequenas mudanças na forma como as opções são apresentadas podem induzir escolhas melhores, sem proibir nada nem limitar a liberdade de escolha. O conceito ficou conhecido como arquitetura de escolha e influenciou governos a redesenhar políticas públicas inteiras. A ideia central era simples: se o cérebro comete erros previsíveis, o ambiente pode ser desenhado para corrigi-los. As ideias de Thaler saíram do papel e entraram em políticas reais. Ao lado do economista Shlomo Ben-Artzi, ele criou o programa Save More Tomorrow, que propunha aumentar automaticamente a poupança para a aposentadoria dos trabalhadores a cada reajuste salarial. O governo britânico chegou a criar uma equipe oficial, apelidada de Nudge Unit, para aplicar esses princípios em políticas públicas de economia e saúde. Os resultados mostraram que pequenos ajustes no desenho das escolhas podiam mudar o comportamento financeiro de milhões de pessoas. Em 2017, quase 15 anos depois de Kahneman, Richard Thaler também recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, reconhecido por incorporar a psicologia às decisões econômicas. Em entrevistas após o anúncio, Thaler brincou dizendo que gastaria o valor do prêmio da forma mais irracional possível, uma piada que resumia toda a sua obra. O prêmio consolidava a economia comportamental como um campo respeitado dentro da ciência econômica tradicional. Kahneman e Thaler, cada um à sua maneira, haviam provado a mesma tese. Em 2011, Kahneman reuniu décadas de pesquisa no livro Thinking, Fast and Slow ou Rápido e Devagar, que se tornou um best-seller mundial. Nele, o autor descreve dois sistemas de pensamento: o sistema 1 rápido, intuitivo e automático, e o sistema 2 lento, racional e exigente em esforço mental. Segundo Kahneman, a maioria das decisões financeiras do dia a dia é tomada pelo sistema 1 rápido, mas propenso a vieses e armadilhas. O livro virou leitura essencial para quem lida com dinheiro. Aqui está a revelação central de décadas de pesquisa. O cérebro humano não é defeituoso, ele é simplesmente antigo. Ele foi moldado para reagir a ameaças imediatas na savana, não para calcular juros compostos ou avaliar riscos de longo prazo. Por isso, reagimos a perdas como se fossem ataques, seguimos o comportamento da manada em crises financeiras e confiamos demais em nossas próprias previsões. Kahneman e Thaler não descobriram falhas de caráter, eles expuseram uma arquitetura mental incompatível com o dinheiro moderno. A lição que Kahneman e Tversky começaram e que Thaler expandiu não é motivo para desânimo, é uma ferramenta de liberdade. Conhecer os próprios vieses é o primeiro passo para criar sistemas simples que protejam suas decisões financeiras dos impulsos automáticos do cérebro. Automatizar investimentos e revisar metas com frequência são formas práticas de aplicar essa ciência no dia a dia. Se esta reportagem fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e continue aprendendo a dominar sua mente e seu dinheiro.